Olá meninos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um determinado tema muito importante. E eu, André Rosa, espero passar essa informação de uma maneira muito legal para você. No nosso site Desenrolado, você tem acompanhado nossas aulas e visto uma evolução de determinados períodos e agora de determinadas revoluções. Acredito que você já deva ter visto a Revolução Industrial, deva ter visto a independência dos Estados Unidos. E seguindo essa linha de revoluções do século XVIII influenciadas pelo Iluminismo, agora nós chegamos à principal delas, que é a Revolução Francesa. Revolução esta que eu vou, nesse primeiro instante, lhe dar uma definição e apresentar a você nessa definição algumas ideias básicas. Vamos pensar juntos? Que tal você criar essa definição comigo? Olha só, eu posso dizer que a Revolução Francesa é uma revolução iluminista, porque eu tenho certeza de que ela é uma revolução iluminista. Acontecimentos de transformações no século XVIII, combatendo o absolutismo, todas elas eram consideradas iluministas. Se é iluminista, tem que ser burguesa. Só que a burguesia, nesse caso, é uma liderança do processo. Liderança quer dizer o quê? A articuladora. Mas para esse processo finalmente acontecer, tinha que ter povo. Existem alguns autores que chegam a dizer que o povo dentro da Revolução Francesa é uma bucha de canhão. Entendem isso? Mas vamos lá. Bucha de canhão é a maneira que se fala daquelas pessoas que são manobradas. É uma massa de manobra. Até envolvendo um pouco de sociologia, massa, num termo sociológico, quer dizer toda aquela parte da população em um anonimato que é conduzida por alguém. Então a massa de manobra é querendo dizer que é um pessoal que é manobrado por alguém. Quer dizer, o povo faz a diferença. Porque esse povo vai dar aquela consistência maior à revolução, destruir aquela grande prisão que é da Bastilha. Mas se não fosse pela burguesia, a revolução não teria nem acontecido. Então, entenderam? Vamos começar então pela definição. O que é a Revolução Francesa? Revolução essa que dura 10 anos, com uma data ótima, concorda? 1789 a 1799. Olha como a data é fácil. 1789, 1789, 1789 é 1799, 1799. Notaram isso? Fácil, compreensível, pois essa revolução de 10 anos tem como uma definição ser uma revolução iluminista, de liderança burguesa e com intensa participação popular. Se não fosse pelo povo, a revolução não teria dado certo, mas se não fosse pela burguesia, ela não teria nem mesmo acontecido. Tudo bem? Então essa é a primeira ideia a ser passada. Vamos passar uma outra ideia para vocês. Por que essa revolução acontece na França? Por quê? Por causa do principal problema que existe lá, que é o absolutismo. O absolutismo da França nesse período era um absolutismo organizado ou conduzido por uma família, os Bourbons, que tem representantes muito conhecidos na história. Um desses representantes foi o rei Luís XIV. Tudo bem que no tempo da Revolução Francesa eu estou vivendo o tempo do Luís XVI. Mas o Luís XIV é exatamente aquele rei que dizia ser o máximo, o melhor. O Estado sou eu. C'est moi. O Estado sou eu. Então, ele quando se referia a pessoas, ele não se referia como uma pessoa. Ele se referia como um Deus. Ele criou o Palácio de Versalhes, e o Palácio de Versalhes era um Éden. E tudo isso era com o quê? Com o dinheiro do povo. Então é muito fácil entender porque dos 24 milhões de habitantes que a França tinha nesse tempo, 22 milhões eram miseráveis. Como é mais fácil do mundo, meu filho. Você pega alguém malandro, ordinário, mau gestor, corrupto, que quer se dar bem na vida, ele vai pegar o dinheiro do povo vai fazer o que ele quiser. E o povo que se lixe. Só que ele não contava
é que com um tiro que vai sair pela culatra. Expressão também antiga, né? Mas essa expressão quer dizer o quê? Que ele teve uma volta, que ele não imaginava que ia ter essa volta. Então, ele usa o dinheiro do povo para benefício próprio. O gestor usando isso para mostrar que ele é todo poderoso, agora vai ter um revés, vai ter ali uma vingança, vai ter ali um processo de combatê-lo. Então, no final das contas, o processo iluminista foi o peso maior disso. Conscientizou algumas pessoas, principalmente uma classe burguesa que estava junto com o povo naquilo que era chamado de terceiro estado. Que a França era dividida assim, né? Em primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, burguesia mais povo. Burguesia mais povo, terceiro estado, pagando os impostos. Clero e nobreza aliados do rei não pagando nada. Muito difícil. Ou vida difícil. Então, é bom você entender que a revolução acontece na França principalmente por ser o país mais pobre, mais problemático. E se você pegar até mesmo uma outra aula, um outro encontro nosso, vai ver que as coisas pioraram, principalmente quando a França, querendo se vingar, inclusive de algumas derrotas do passado frente à Inglaterra, começa a ajudar a independência dos Estados Unidos. Não tem nada a ver, bicho. Vai ajudar a independência dos Estados Unidos gastando o dinheiro do país, ajudando o movimento iluminista, sendo ela absolutista. Que contradição! Contradição é muito grande. Só podia pagar um preço muito caro mesmo. Então, no final das contas, esse procedimento começa a desenvolver um procedimento realmente de uma revolução. Revolução essa que, por incrível que pareça, quem acabou iniciando foi o próprio rei. Aí você diz, como assim? O rei Luís XVI, vendo a precariedade do seu país, faz uma convocação. A convocação dos Estados Gerais. Os Estados Gerais é um tipo de assembleia que só quem podia convocar era o rei. Tinha esse nome de Estados Gerais porque eram representados pelos estados sociais da França nesse momento. Como eu acabei de dizer, o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Sempre é bom lembrar, quando foi convocado esses representantes dos estados em forma de deputados, o povo não foi convocado. Só para reafirmar aquela ideia de que a revolução é burguesa, tá? E aí os Estados Gerais, quando foram convocados, a burguesia começa a utilizar desses estados, sabe para quê? Para dar um golpe no rei. E esse golpe começa a criar a chamada Assembleia Nacional Constituinte. Peraí, ainda, André Rosa. Essa Assembleia foi formada como? Com a convocação dos Estados Gerais. É uma revolta? De jeito nenhum. É uma tentativa de golpe. Chamam a Assembleia Nacional Constituinte uma tentativa de golpe, uma revolução diplomática. Mas só que o que acontece? O rei acaba descobrindo, porque a reunião dos Estados Gerais era no Palácio do Rei. O rei, quando descobre, dissolve a Assembleia, que não dura 2 meses. Quando o rei descobre, dissolve a Assembleia. E aí é o jeito se juntar ao povo. A massa de manobra, juntamente com a mente da burguesia, provoca um processo revolucionário armado que destrói a Bastilha. E por que a Bastilha foi a primeira escolhida? Porque era uma prisão criada exatamente pelos Borbons e representava o seu poder. Destruir a Bastilha seria direta ou indiretamente destruir os próprios Borbons. Por isso é que a gente chega a dizer que está iniciada a Revolução. Com todo aquele glamour, né? Aquela ideia de igualdade, liberdade, fraternidade para atrair o povo. Mas que no final das contas, no decorrer das nossas aulas, você vai ver que a coisa não acontece dessa maneira. Deu certo. A Bastilha é destruída. Mas vai dar certo depois para quem? A gente vai deixar para ver isso no próximo encontro. Tá certo? Eu sou o André Rosa, estamos num desenrolado. É claro, sempre apresentando um assunto bem legal para você. Até a próxima!